Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos analisar nesse bloco o segundo elemento do crime. Crime é fato típico, antijurídico e, para alguns, dependendo da corrente adotada, é culpável. Então, hoje nós vamos estudar o segundo, a ilicitude. O que é ilicitude? É a contrariedade entre o fato típico praticado e o ordenamento jurídico, não é? O nosso Código Penal, ele não dá um conceito de ilicitude, e sim, ele demonstra causas excludentes desta ilicitude. Nós temos a previsão legal de excludente de ilicitude, tanto no Código Penal, na parte geral, lá no artigo 23 do Código Penal, que a gente chama de cláusulas genéricas de exclusão de ilicitude. Existe previsão legal também de exclusão de ilicitude fora da parte geral do Código Penal, como, por exemplo, o artigo 128 do Código Penal, que trata do aborto legal, e também temos excludentes de ilicitude na legislação esparsa, na legislação extravagante, fora do Código Penal. Muito bem. Analisando então as excludentes que estão previstas na parte geral do Código Penal, que se aplica a todo o ordenamento jurídico penal prevista lá no artigo 23. Diz o seguinte, olha, não há crime, então exclui a ilicitude quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito. O indivíduo que pratica o crime sob o manto de uma dessas excludentes, ele não responde pelo delito, não é? Muito bem, os excessos, eles sempre são punidos. Então, o nosso ordenamento, ele permite que a pessoa haja dentro dos limites estritos destas excludentes de ilicitude. Se o indivíduo agir com excesso, ele será punido por esse excesso. Então, diz o parágrafo único do artigo 23, o agente que, em qualquer das hipóteses desse artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Então vamos para a primeira causa excludente de ilicitude geral, o estado de necessidade, que tem previsão legal no artigo 24 do Código Penal. Diz lá, olha, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir, não é? E aí nós temos o parágrafo 1º que diz, olha, não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E o parágrafo 2º diz que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, primeiro, qual é o conceito de estado de necessidade? O estado de necessidade, ele é um conflito de interesses ilícitos. Eu tenho dois bens jurídicos, que são legítimos, que são lícitos e que entram de alguma forma em confronto, De alguma maneira eles entram em conflito, Existe esse conflito de interesses. Há uma colisão de bens jurídicos tutelados, legalmente tutelados. E aí, na situação real, no caso prático, um desses bens jurídicos tem que ser sacrificado para que o outro possa ser garantido, ok? Então, quais são os requisitos? Nós dividimos os requisitos do estado de necessidade em 2 blocos. O primeiro bloco, a situação de necessidade, que depende de um perigo atual. O que é o perigo atual? Existe um perigo real, uma probabilidade de dano real. Segundo requisito, o perigo não é provocado voluntariamente pelo agente. Olha, eu tenho uma situação de perigo em que há uma colisão de 2 bens jurídicos tutelados, mas não foi aquele que vai agir sob o manto do estado de necessidade que provocou esse perigo. Exemplo, o indivíduo propositalmente coloca fogo dentro de uma lancha, Nessa lancha só há
uma boia, não é? Existe duas pessoas lá dentro. Ele mata o colega, ele afoga o colega para ficar com a boia. Nesse caso, não há estado de necessidade, porque ele provocou voluntariamente o perigo. Ok? Segundo requisito, ameaça de direito próprio ou alheio. É possível o estado de necessidade de direito de terceiro. Então, você vê uma pessoa na rua passando mal, você precisa levar ela para o hospital. É possível que você subtraia um veículo em estado de necessidade de terceiro para prestar o devido socorro, ok? E por último, nesse primeiro bloco da situação de necessidade, ausência de dever legal de enfrentar o perigo. Existem algumas pessoas que têm o dever legal de enfrentar aquele perigo. Exemplo, o bombeiro, o salva-vidas. Então, o salva-vidas, se ele vê uma criança se afogando, ele não pode deixar de prestar socorro, alegando que a água está muito gelada e que se ele entrar, ele pode pegar uma pneumonia, porque ele tem o dever legal de agir, ok? O segundo bloco de requisitos. Diante da presença desses 4 requisitos, é possível a prática do fato necessitado, Quais são os requisitos desse fato necessitado? Tem que ter inevitabilidade do perigo por outro modo, ou seja, não é possível se livrar daquele perigo atual sem a prática, sem a ofensa de outro bem jurídico tutelado. E por último, tem que haver proporcionalidade, ou seja, o bem que você vai sacrificar, ele tem que ser de igual ou menor valor ao bem que você vai proteger. Como assim, Fernanda? Não entendi. Olha só, você tem vida e patrimônio. O que é mais importante? A vida. Você não pode alegar que está em estado de necessidade se para proteger patrimônio você atinge a vida. Então, para salvar a sua Ferrari que você está dirigindo, para você que não estragar a Ferrari, não furar o pneu da Ferrari, numa pedra que você viu, você joga o carro em cima de uma pessoa, porque aí o estrago vai ser menor. Então isso não é admitido. O bem jurídico que você vai proteger, ele tem que ter importância igual ou de maior valor ao bem jurídico sacrificado. A segunda excludente geral de ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal, estrito cumprimento do dever legal. Então ele está lá no artigo 23, inciso 3º, primeira parte do Código Penal. O Código Penal não faz como no estado de necessidade e nos traz um conceito. Não tem um conceito de estrito cumprimento do dever legal. Então esse conceito ele é doutrinário. É a prática de um fato típico em razão de cumprir o agente uma obrigação imposta por lei, de natureza penal ou não. Então eu estou cumprindo, na verdade, um dever legal. É minha obrigação atuar daquela maneira. Um exemplo clássico que a gente costuma dar é aquele funcionário público que tem que cumprir um mandado de busca domiciliar, de busca e apreensão domiciliar. Se ele adentra uma residência, desde que naqueles horários permitidos em lei, se ele adentra a residência, ele não pode ser responsabilizado pelo crime de invasão de domicílio, porque nada mais ele está cumprindo um dever legal. Um particular que porventura venha auxiliar um funcionário público, por exemplo, no exercício desse dever legal, também está acobertado por essa excludente de ilicitude. Então imagine a seguinte situação, você tem lá um oficial de justiça que vai fazer um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, e aí ele solicita a ajuda de um chaveiro para fazer o arrombamento da porta, para que ele possa entrar no local. Esse chaveiro, esse particular que ajuda, que auxilia no cumprimento do dever legal do oficial de justiça, também está acobertado pela excludente de ilicitude. Exercício regular de um direito. Professora, o que é o exercício regular de um direito? É um ato lícito,
aquele ato lícito que para qualquer área do direito ele é considerado lícito, ele não pode ser considerado crime para o direito penal. Se o Estado me dá determinados direitos, o exercício desse direito não pode ser punido no âmbito penal. Só que isso tem que ser feito dentro dos limites. Então, um exemplo, né? Atividades desportivas. Existem determinadas práticas de esporte que por si só são violentas, né? Lutas, até mesmo um jogo de futebol, as pessoas podem se machucar ali, boxe, né? O indivíduo pode até morrer numa luta de boxe legalizada. Então, mas esse é um direito que o próprio Estado me dá. Inclusive, o Estado, ele fomenta a prática de esportes. Então, se eu tô lá, né, numa luta de boxe, eu treino boxe, e eu acabo lesionando alguém, né, dentro das regras da luta, eu não posso responder por crime, porque isso seria completamente desarrazoado. O Estado me dá um direito, mas se eu exercer aquele direito, aquilo se torna crime? Isso é impossível, né? Não dá. Então, isso é o exercício regular de um direito. É claro, tem que ser dentro dos limites. Um exemplo que eu sempre costumo dar a esse respeito é o caso do lutador Mike Tyson, quando foi lutar com o Evander Holyfield. Ele estava lá numa luta de boxe, né? E aí, até o momento que todas as regras estavam sendo cumpridas, eles estavam sob o manto do exercício regular de um direito, que é a prática da atividade esportiva. Acontece que no meio da luta, Mike Tyson mordeu a orelha de Evander Holyfield, tirando um pedaço da orelha do adversário. Então, isso extrapolou os limites. Portanto, ele responde pelo excesso. Ele responde por essa lesão corporal, ok? Legítima defesa, a mais badalada de todas as causas excludentes de ilicitude. Nós sabemos, que o Estado ele não pode estar a todo momento ao lado de cada cidadão, em todas as situações da nossa vida, em todos os locais. Por isso, o Estado admite que uma pessoa que seja agredida injustamente, ela possa se defender, ela possa se defender daquela agressão. A legítima defesa, ela nasce com o próprio homem, faz parte da nossa própria natureza se defender, é uma coisa automática, se defender de qualquer tipo de agressão. Então, a maior parte dos ordenamentos jurídicos pelo mundo prevê a legítima defesa como causa excludente de ilicitude. O artigo 25 do Código Penal, ele diz lá, olha, entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, nós temos alguns requisitos da legítima defesa. Esses requisitos, eles são cumulativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter todos, não é só um ou só outro. Todos esses requisitos, eles devem estar presentes, somados, tá? Primeiro requisito, a agressão, ela tem que ser injusta, ou seja, ela lesa ou expõe a perigo, alguém injustamente. Sempre essa agressão decorre de uma conduta do ser humano. O indivíduo pode até utilizar, por exemplo, um animal para praticar, uma injusta agressão. Mas esse animal, ele está sob o comando de um ser humano que dá uma ordem para que ele ataque. Então, na verdade, o animal é um autor, ele funciona como uma ferramenta na mão do ser humano. Então, essa agressão injusta sempre vem de um ser humano. Essa agressão, ela tem que ser atual ou eminente. O que isso quer dizer? Está acontecendo ou está prestes a acontecer, atual, agora ou eminente, prestes a acontecer. Também você atua em legítima defesa para defender, direito próprio ou alheio. Então é possível a legítima defesa de direito de terceira pessoa. Você vê alguém sendo agredido na rua, você vê um conhecido seu sendo agredido, você pode atuar em legítima defesa do direito desse terceiro. Tudo bem?
Qualquer bem jurídico, ele é protegido pela legítima defesa. Então, a sua integridade física, a sua vida, o seu patrimônio, todos os bens jurídicos. Quarto requisito, você tem que reagir com os meios necessários. Quais são os meios necessários? São aqueles menos lesível possível, aqueles que causam menos prejuízo possível para o agressor. Então, se alguém vem e te dá um tapa, você não pode tirar uma arma de fogo e dar 5 tiros na pessoa. Isso é desarrazoado, não é um meio necessário. Lógico que quando a gente diz meio necessário, eu não estou falando de cálculos exatos. Olha, para repelir essa agressão injusta, atual, né? Eu tenho que dar só um soco, não posso dar um soco e um tapa. Não é isso, né? Mas tem que haver uma certa proporcionalidade entre a agressão e o meio que você vai utilizar para repelir essa agressão. E por fim, o uso moderado dos meios necessários. Tem que ser suficiente, não é? Você usa aquilo que é suficiente para barrar, para impedir aquela agressão injusta. Então, muita gente alega, eu dei... Como eu já tive cliente, né? Eu dei 6 tiros numa pessoa porque eu agi em legítima defesa. Olha, um só era suficiente para aquela situação. Então, ele tem que ser suficiente. Vamos falar um pouquinho a respeito de uma questão bastante controvertida, que é a legítima defesa da honra. Muita gente se pergunta, é possível a alegação de legítima defesa da honra? Olha só. O nosso Código Penal, ele não faz diferenciação entre os bens jurídicos que podem ser protegidos, que podem ser objeto de legítima defesa. Então, a honra, na verdade, ela se divide em dois âmbitos, não é? A honra pessoal, que é aquele respeito pessoal, né? Quando uma pessoa pratica uma injúria, uma calúnia, uma difamação contra você, ela tá falando do seu respeito pessoal. E a liberdade sexual, que são os casos de adultério, né? Que esses são os mais controvertidos. Em relação ao respeito pessoal, a doutrina entende que é possível sim a legítima defesa. O código, ele não faz diferenciação entre bens jurídicos que possam ser tutelados. Então, se você está num local público e alguém começa a praticar uma difamação contra você, a falar, a caluniar você, é possível sim que você reaja, por exemplo, com um tapa, não é? Tampando a boca dessa pessoa, né? Jogando-a no chão, enfim, né? No sentido de fazer cessar essa agressão à sua honra objetiva ali naquele momento, ok? Agora, em relação ao adultério, é entendimento hoje pacífico de que não se admite a prática de homicídios passionais, por exemplo, ou de lesões corporais, no sentido de estou defendendo a minha honra, é uma legítima defesa da honra. Para isso, outros ramos do direito já dão soluções. Então, se há um adultério e você não consegue conviver com aquilo, para isso existe o direito de família, existe separação, existe divórcio, não é? E a doutrina ainda entende que aquela pessoa que está sendo afetada num caso de adultério, aquele que está errado é aquele que está traindo. É ele que demonstra que não consegue conviver com as normas sociais. Tudo bem? Causas supralegais de exclusão de ilicitude. Nós temos as causas legais, que são aquelas previstas em lei, e a doutrina entende, a jurisprudência também, que existem algumas causas supralegais, ou seja, fora da legislação, que admitem a exclusão de ilicitude, né? Então, que essas excludentes de ilicitude não se limitam somente àquelas dispostas
pelo ordenamento jurídico penal, ok? Uma delas seria o consentimento do ofendido. Se entende que quando se trata de bens jurídicos disponíveis, é possível que o indivíduo consinta, ele dê a autorização, ele dê o seu consentimento para que alguém ofenda aquele determinado bem jurídico disponível. Então, por exemplo, você vai lá fazer uma tatuagem no tatuador. Fazer uma tatuagem por si só, aquilo é uma lesão corporal, de natureza leve, né, ou grave, mas é uma lesão corporal. Mas eu estou dando o meu consentimento. E a integridade física, nesse caso, no exemplo da tatuagem, é um bem jurídico disponível, que eu posso dispor livremente. Então, nesse caso, a conduta não é considerada ilícita, A mesma coisa, furar um brinco, não é? Nesse sentido, então, o consentimento do ofendido funciona como uma excludente de ilicitude extra-legal, supra-legal, porque está fora da lei. Importante em relação aos crimes contra a dignidade sexual. O consentimento do vulnerável, aquela pessoa que o legislador pressupõe vulnerável, aquelas que estão descritas no artigo 217-A do Código Penal. O consentimento dessas pessoas não são causas excludentes de ilicitude. Por quê, professora? Porque o legislador presume que essas pessoas são vulneráveis. Elas são pessoas que necessitam de uma proteção especial. Então, se uma garota, um garoto lá de 12 anos diz para o namorado ou para a namorada mais velha, que tem já 18 anos, eu quero fazer sexo, e isso acontece, isso é estupro de vulnerável. Não adianta o autor do fato dizer, mas a vítima consentiu, ela quis. Não importa a vítima ir lá e dizer, olha, eu consenti, porque esse consentimento, ele é inválido, ok? Muito bem, eu trouxe aqui para vocês uma questão de concurso a respeito das excludentes de ilicitude, tá? É uma questão de 2013 da Polícia Civil. Diz assim, das alternativas a seguir, assinale a correta. Sempre tenham atenção para isso, gente. Se tá pedindo para assinalar a questão correta ou incorreta. Tem muita gente que erra a questão de concurso por conta dessa expressão. Às vezes o concurso coloca assinale a alternativa incorreta. Então prestem atenção. Correta. Acrescentando ao texto dado a seguinte informação. Ao perceber que A estava atirando em sua direção, B, mesmo lesionado pelos disparos, sacou a sua arma e repeliu a agressão, atingindo mortalmente o agressor que estava atirando, A, B não praticou o crime, pois agiu em legítima defesa. Então, na verdade, B, essa é a alternativa correta. Ele agiu em legítima defesa. B, praticou homicídio culposo. Não, em razão de estar em estrito cumprimento do dever legal. Não é essa. B, praticou homicídio culposo. Não, exclui ilicitude, não responde nem pela culpa. B, não praticou crime, pois agiu no exercício regular de um direito. Não é essa, ele agiu em legítima defesa. E B, não praticou crime, pois agiu em estrito cumprimento do dever legal. Também não é essa. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Muito bem. Culpabilidade. A culpabilidade, para alguns, é o terceiro pressuposto, é o terceiro elemento do crime, tá? Por que a gente fala para alguns a culpabilidade é o terceiro pressuposto do crime? Porque depende da teoria que você adota. Se você adotar a teoria bipartite, que diz que crime é fato típico e antijurídico, a culpabilidade não é requisito do crime. Na verdade, ela é
pressuposto da aplicação da sanção penal, ok? Agora, para aqueles que adotam a teoria tripartite, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, dependendo da teoria, né, a culpabilidade pode funcionar como pressuposto de aplicação da pena ou pode ser um dos requisitos, um dos elementos do crime, ok? Muito bem, eu entendo particularmente, não é, que se trata de um pressuposto de aplicação da sanção penal. Por quê? O artigo 1º, quando define, né, fala lá, só há crime não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, não há crime. Portanto, o fato típico é requisito do crime. Lá no artigo 23, que a gente acabou de analisar, que são os excludentes de ilicitude, diz assim, não há crime, não é? Se o indivíduo age sob o manto da legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e assim por diante. Quando ele fala de culpabilidade, como por exemplo lá no artigo 26, o Código Penal não diz que não é crime. Ele diz o indivíduo é isento de pena. Esse é o fundamento pelo qual aqueles que adotam a teoria bipartite defendem que a culpabilidade é pressuposto da aplicação da sanção penal, ok? Muito bem. Conceito. O que é culpabilidade? É o juízo de censura, é um juízo de reprovabilidade. O indivíduo, o propósito dessa culpabilidade é aferir a necessidade de imposição da pena. E nós temos alguns elementos da culpabilidade. Primeiro desses elementos, a imputabilidade. O indivíduo tem que ser imputável para ser culpável. Depois, a exigibilidade de conduta diversa. Era possível ele agir de outra forma que não pela prática do crime. E, por fim, a potencial consciência da ilicitude. Ele tem noção, de que aquilo que ele está praticando é ilícito, é proibido. Então, vamos lá para as dirimentes. O que são dirimentes? São causas que excluem essa culpabilidade. São causas que excluem esses 3 requisitos que eu acabei de elencar. Excluindo um desses requisitos, um desses 3 requisitos, o indivíduo pratica um fato típico, pratica um fato antijurídico, mas ele não é culpável. A ele não pode ser aplicada uma sanção penal. Então, a primeira dirimente em relação à imputabilidade penal. O que é essa imputabilidade penal, primeiramente? É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado e de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, não basta só você entender que aquilo que você está fazendo é errado. É necessário também que você consiga se autodeterminar, determinar a sua conduta de acordo com esse entendimento. Então, o que exclui esse primeiro requisito da culpabilidade? Primeiro, o desenvolvimento mental incompleto, que tem previsão legal no artigo 26 e artigo 27 do Código Penal. O artigo 27, ele diz o seguinte: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Qual é essa legislação especial? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, menor, ele não pratica crime, ele pratica, sim, ato infracional. Muito bem. O artigo 228 da Constituição Federal, ele fala a mesma coisa do Código Penal, que o menor de 18 anos não pode ser responsabilizado criminalmente, ok? Então, nós temos 2 fundamentos legais, a própria Constituição Federal e o artigo 27 do Código Penal. Então, quando o pessoal fica discutindo, a redução da maioridade penal, se pode reduzir, se não pode reduzir, a grande questão gira em torno desse artigo 228, porque tem gente que diz que esse artigo 228 é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É uma cláusula de pedra, é aquela que não pode ser
alterada dentro da Constituição Federal. Então, não poderia constitucionalmente existir essa redução da maioridade penal com a nossa Constituição, Federal vigente. E para outros, isso não é cláusula pétrea e, portanto, poderia ser alterado, ok? O sistema adotado em relação à menoridade é o sistema biológico. Então, pouco importa, tem gente, mas tinha 17 anos, sabia o que estava fazendo. O legislador, ele entendeu que ser menor de 18 anos se presume inimputável. É um critério biológico. A idade cronológica tem menos de 18 anos é inimputável, portanto, exclui a imputabilidade penal. E também, dependendo da situação, o silvícola entra nesse desenvolvimento mental incompleto, conforme dispõe lá o artigo 26 do Código Penal. Quem é o silvícola, professor? É um índio, Então, dependendo do grau de assimilação de valores sociais, então, se é um índio, mas essa pessoa tem contato com a civilização, ele tem contato com todos os valores sociais, ele é completamente imputável, A ele não se fala de imputabilidade. Agora, se esse silvícola, ele absorveu parcialmente esses valores sociais, ele é considerado semi-imputável, que a gente vai ver daqui a pouco ou nos próximos módulos, que é aquele fronteiriço. Agora, se esse indivíduo vive absolutamente recluso, numa tribo, não tem nenhum contato com a sociedade, ele pode sim ser considerado inimputável, ok? E aí diz lá o artigo 26, olha, é isento de pena, olha o que eu disse para vocês, Não diz que não é crime. O agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, então a gente viu esse desenvolvimento incompleto, ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, ficamos por aqui, nos vemos no próximo bloco.